criou tudo? Esta imagem que eu coloquei aí, eu não sei quem de vocês consegue identificar. Eu sei que é o Crianos Horríveis. Não é, não. Tudo é o Crianos Horríveis, cara. Essa imagem é do One Above All. Tá acima de tudo. Ele parece aquele ator que faz a morte no Supernatural. Parece mesmo. Parece. Eu acho que é quase um pouco proposital. As outras imagens desse personagem são basicamente o Jack Kirby, e uma outra manifestação que ele tem é um lápis gigante. O One Above All eu coloquei ele para lembrar que, se vocês não sabem, canonicamente o universo Marvel é criacionista. O universo Marvel estabelece que todo o universo, no multiverso Marvel, estabelece que todo ele foi criado por uma entidade chamada The One Above All. Ou seja, o universo Marvel é criacionista. O multiverso Marvel não surgiu com Big Bang. Marvel, parabéns, você está apoiando uma criação, um universo ficcional criacionista. Por que eu tô falando isso? Se você não for criacionista, você pode entender que não é necessário ter alguém que criou tudo, certo? A gente assimila a ideia de que o nosso universo foi criado pelo Big Bang, não foi uma pessoa ativamente, não houve design inteligente, nem nada do tipo. Então, você às vezes pode passar por você do tipo, quem criou tudo? Ninguém. Foi aleatório. Surgiu a partir de uma combinação aleatória de elementos químicos, né? Pode parecer funcional para o mundo real, mas raramente isso vai funcionar para o mundo fictício. Raramente isso vai funcionar para o mundo que você está querendo criar. Você pode fazer, mas... E tanto é que você vai notar que ficções modernas, contemporâneas, raramente se envolvem, né, nessa questão de cosmogonia. Você não vai jogar Cyberpunk... No Cyberpunk ninguém está discutindo quem criou o mundo. Isso não é um tópico. Não é uma discussão, né? Isso normalmente vira um tema quando você está falando de universos de fantasia medieval ou fantasia antiga, etc. Em que você tem relevância para existir quem criou o mundo, se existe um panteão, se foi um só, se é monoteísta ou politeísta, qual é o nível de poder, como é que eles funcionam, eles são antropomorfizados, etc. Por que eu estou falando? Porque existem vantagens e desvantagens de quando você for pensar no seu mundo, você estabelecer que ele foi criado por alguém ou não. Se você tem a principal vantagem, na minha opinião, nesse sentido, é que se há um criador específico, ele te permite estabelecer uma causalidade. Existe uma causa para aquilo. E isso já é relevante para o seu conceito de mundo. Então, o cara criou o mundo. Por quê? Assim como você, quando foi criar o mundo, tem que responder por quê, você vai ter que responder por que esse criador criou esse mundo. Então você vai olhar nas referências e você tem lá o... Iduvalu, como é que é o nome? Eu esqueço a forma de falar. Da Terra-média, que criaram. Eluvitar. Eluvitar criou o mundo. E ele cria. E eu não lembro, pelo menos assim, se existe um motivo para ele criar. Eles explicam como ele criou, mas não necessariamente ele não explicou para ninguém do tipo, criei por quê? Mas você pode fazer isso. O meu cara criou porque ele estava entediado. Ou ele criou porque ele queria ter pessoas que o adorassem. Ou ele criou porque ele queria verificar o que ele conseguia. Porque o Eluvitar faz isso, né? Ele cria os elfos como uma forma de coisa, uma forma absoluta. E aí os outros criam outras formas de vida como uma forma de tentar fazer o mesmo. Caralho, esqueci. A gente falou Morgoth. O Morgoth cria os orcs como uma forma de corromper. Então, assim, eles têm causas para isso. Então, se você está pensando em, eu quero saber quem criou tudo, você tem um motivo para isso. Né? O cara tem uma causa para fazer o que ele faz. E isso também é um fator de humanização, né? Se a pessoa tem que ter uma causa, um motivo, um objetivo quando ele faz isso, isso aproxima ele, isso antropomorfiza ele. Entra um pouco no espectro do panteão grego, né? Em que as pessoas fazem as coisas porque elas têm motivos muito humanos em alguns casos. Ou facilita para que os humanos consigam entender o porquê, né? A maneira dos humanos entenderem o que aconteceu. Exatamente. A gente vai voltar a isso mais à frente, mas aí nesse sentido eu falo, um fator interessante que eu puxo, e aí quando eu fiz uma grande defesa de por que você pode querer que alguém tenha criado tudo, mas o D&D não tem isso. Se você for pesquisar, o D&D em nenhum momento ele estabelece como foi criado. Ele fala que existe um multiverso, ele cita os diferentes panteões. Os panteões muitas vezes têm histórias cosmogônicas próprias, mas não há uma história absoluta. O sistema não te fala, foi assim. É livre.
Ninguém se deu o trabalho de falar, isso foi assim, foi criado, foi aleatório, existe um criador, não existe, não sei o quê. Não existe, então você não precisa disso, necessariamente. Então, se sinta confortável para não pensar nisso. Mas saiba que existe um elemento narrativo, existe um espaço narrativo interessante caso você queira estabelecer. Quem criou tudo. Daí, go crazy. Foi um deus, foram vários deuses, foi uma vaca celestial que lambeu sal e criou o mundo. Existe esse aí que tá falando, não tá tirando nada não, viu? Vai pesquisar. Joga lá, eu queria ser vaca criativo celestial. desse jeito, mas infelizmente a gente combinou que não pode gravar chapado. Vai lá e pesquisa no Google. Vaca celestial que lambeu sal no céu. Aí você vai ver o que aconteceu. E o mais bacana é que a sua criação não precisa ser a verdadeira, tá? A mitologia não precisa ser o que realmente aconteceu. Simplesmente pode ser histórias que o povo conta. Porque nem todo mundo é parça da divindade pra divindade ficar contando segredos. No sistema do Eras... Quer falar, Jesus? Não, pode continuar aí. No sistema do Eras, eu desenvolvi essa ideia de falar como o universo foi criado da seguinte maneira. Existia o caos desconhecido, porque não tinha ninguém lá pra ver. Então, o que existia no caos, sabe-se lá. Mas era o caos, porque era uma desordem, eram coisas que não tinham como ser ordenadas, vamos falar assim. Só que a explicação bem literal é mais ou menos... se você embaralhar um baralho de 54 cartas, da maneira que você quiser, por mais improvável que seja, existe uma chance de você colocar todas as cartas ordenadas em números e naipes. É difícil? Sim, é difícil. Mas existe a chance? Existe. Existe uma chance muito pequenininha disso acontecer. E no cenário que eu criei, essa chance de algo se ordenar completamente no caos ocorreu. E uma consciência ordeira surgiu dentro do caos. E ela toma consciência, e a partir daí, não porque ela quer, porque antes de tomar consciência, simplesmente por ela ser ordeira, por ela ter uma ordem, ela consegue organizar coisas ao redor dela. Então a ordem dentro do caos diminui o caos e acaba influenciando as coisas. Quando cria-se a consciência, cria-se a necessidade, cria-se outras coisas, e aí surge a primeira divindade, ela vai fazendo qualquer coisa, e qualquer coisa que ela faça altera tanto o estado original, que ela tem o poder simplesmente de alterar. Então é assim que surgiu. Aí você fala assim, pô, mas aí você tirou uma ideia meio absurda, não? Eu falei, cara, inventa a sua ideia absurda e taca o terror, cara. Mas eu não concordo. Meu amigo, essa divindade não existe. É uma coisa que foi inventada. Você não precisa concordar. Essa é a maravilha de você estar criando um cenário novo. Você tem controle sobre isso. Isso é absurdo. Não é não, cara. Não, cara. Aconteceu. Vai lá pra você ver. No seu universo faz sentido, né? No seu universo faz sentido. Depois eu pego o texto lá. Tá escrito. Tem o texto escrevendo lá o que aconteceu. Nesse sentido rápido, assim, uma referência que eu gosto de citar, e eu sei que a fanbase estraga, Rick and Morty. Tem um exercício muito interessante do Rick and Morty, na minha opinião, que é quando eles tentam mostrar que é uma ideia de multiverso, e eles fazem os universos dentro do multiverso mais absurdos possível. São coisas absolutamente que não fazem nenhum sentido. Tipo, não, porque os caras, todo mundo tem uma bunda no lugar da cara e uma cara no lugar da bunda. Aí você fala, mas por que isso existiria? Você está pensando em um multiverso infinito. Você não está assimilando o conceito de infinito. Existem infinitas possibilidades, você pode fazer o que você quiser. Dentro desse contexto, você pode criar o mundo do jeito que você quiser, cara. Nesse mundo acontece isso, beleza. Ninguém vai questionar isso, não tem como. As pessoas não têm capacidade de entender o que é infinito. Porque o nosso cérebro não funciona com essa capacidade. O infinito é realmente não ter fim. São possibilidades, qualquer coisa que você falar, cabe dentro de possibilidades infinitas. Isso aqui a gente pega até emprestado quando a gente falou sobre mundos extremos. Que... de mundos que foram criados, e aí são improváveis no mundo real, mas não no seu mundo, em que as pessoas vivem, sei lá, dentro de um vulcão. Todas as pessoas vivem dentro nadando na lava, e se elas entrarem na água, elas morrem, por exemplo. Esse é o conceito do mundo que você criou, então não tem por que se restringir. E então vai tanto da questão
filosófica da criação, quanto do resto do mundo inteiro. Você pode extrapolar muitos ambientes. Tipo, é um mundo. Aí você pega, por exemplo, o próprio Duna do Frank Herbert. É um mundo inteiro que é o deserto. E as pessoas vivem lá. E aí eles se viram. Aí, isso é até uma maneira que depois ele teve que justificar como que essas pessoas vivem lá. Ah, eles precisam aproveitar toda a água que sai do corpo deles. Eles têm uma roupa especial lá que pega, recicla a água que ele sua, que ele defeca, que ele faz todo tipo de necessidade. Toda a água que sai do corpo dele volta para dentro do corpo dele de novo através daquela roupa especial que ele criou. Pronto, ele explicou ali mais ou menos. E aí ele pega até emprestado da natureza aquele rato que vive no deserto da Mongólia lá, que nunca bebe água, que ele precisa ele come uma semente, a água que ele precisa o ano inteiro. Então tem esse ratinho lá na Duna também. Então todas essas características que você pode extrapolar, principalmente, esse inclusive um exercício interessante de criação de mundo, que é extrapolação ou extrapolamento? Extrapolação de cenários. O mundo inteiro é um gelo. O mundo inteiro é de gelo. O mundo inteiro é oceânico, Waterworld. O mundo inteiro é de fogo mesmo. As pessoas nadam no fogo. Ou é ar, são ilhas flutuantes. E aí, igual o Marcelo falou, go crazy. Regra de ouro. Mas eu fiz biologia e eu sei que não é possível ter oxigênio num planeta feito só de areia. Cara, você não está cursando biologia quando você está jogando RPG. Mas eu queria. Então você faz o seu RPG baseado nos preceitos biológicos de acordo com os seus estudos, cara. E seja feliz. E aí você vai fazer sobre o rato que vive na Tanzânia, que é inimigo desse rato que Jesus falou. Inclusive, deixa eu falar rapidão aqui. Inclusive, você pode fazer um mundo inteiro que se passa dentro de um corpo humano. Sim. E os personagens são as células. Eu acho que tinha um RPG desse, não tinha? Tinha. Na verdade, o Du já narrou uma aventura uma vez desse jeito. Eu sempre cito nesse sentido... Agora eu perdi o raciocínio. É porque era mentira. Não era, não. Era cara. sobre o rato da Tanzânia. Não, era antes. Como é que é o nome do rato do Fome Animal? Extrapolação de elementos. Whatever. Foi, foda-se. Você está Lá curioso. na frente, você vai lembrar, aí você fala assim, vou falar agora, o vermelho corta e emenda aqui na... Isso, é verdade. Eu quero fazer isso. Não, mas dá Agora pra você está curioso para saber o que o Marcelo vai falar, você vai ter que ficar até o final. E Jesus, eu também estou curioso. Quando você Já aconteceu isso comigo. Quando você falou aquele negócio no papo de mês passado, eu tive que fazer um corte, cara, pra caber no negócio lá. O disclaimer lá. O disclaimer ficou nosso editorial. Pela primeira vez nós tivemos editorial. O disclaimer veio 2 horas depois que a gente tava falando já. Né? Mas você pode amanhã vai sair papo de mestre, 18 horas, lá no YouTube, o da semana passada. Pode ir lá, o 41. Vamos seguir, já que o Marcelo não tem o que falar. O próximo assunto é